Atenção, internautas, estamos aqui mais uma vez, eu e o Lucas Melo. para gravar mais uma edição do CP Futebol Clube, hoje especial. Claro, projetando. Sempre especial, né? Sempre, mas hoje tem um joguinho amanhã, né? Tem dois jogos Tem dois jogos né, importantes amanhã. Então tá, é isso aí. O Inter enfrenta o Fluminense no Maracanã a partir das 8 horas, também conhecido como 20 horas, né? O Fluminense que vai estrear o Mano Menezes e o Grêmio. Pega o Palmeiras, atual vice-líder, embora no momento que a gente está gravando aqui o Botafogo está ganhando, está assumindo a segunda colocação, mas é o Palmeiras amanhã às 7 horas da noite, no Centenário, em Caxias do Sul. Páreo duríssimo para os dois clubes gaúchos aí, hein? E diria que para o Grêmio já seria naturalmente, pela condição que está na tabela, né? Mas o Inter vai falar aí daqui Tem a uma pouco situação bem por complicada. que ficou mais complicado. Vamos começar inclusive pelo Inter. Eu fiz uma listinha, porque são tantos os desfalques, Melo, que eu tive que anotar aqui, porque o Inter divulgou há pouco a lista dos relacionados para a partida. E a gente esperava aí que tivesse um time mais encorpado, até pelas informações, pelo que a gente assistiu de treino, que é muito pouco. Nos últimos dias, aí o Wesley treinou, o Alário treinou, o Thiago Maia estava treinando e tal, mas o Inter divulgou a lista dos relacionados para a partida, daqueles jogadores que vão viajar na noite dessa quarta-feira para o Rio de Janeiro, e nela não estão o Thiago Maia, que inclusive renovou hoje o seu contrato até do final de 2026 com o Inter, o Bustos, que é uma situação que nós vamos explicar daqui a pouquinho, que a gente até tinha já falado em outros programas. O Wesley, que era uma esperança aí, que volta de suspensão, era uma esperança, estava treinando e tem um problema médico. Melhor jogador, né, do time. Melhor jogador do Inter aí nos últimos jogos. O Arangues, que enfim, não tem jogado muito, mas é sempre um jogador que entra e que faz falta. E o Vitão, que é o jogador mais regular da defesa. Então, sem mais essas 5 peças e sem os jogadores que estão na Copa América, o Cudê vai ter que usar da criatividade para montar esse time aí, né, Melo? Tá feia a coisa. Vai ser complicado não só para armar o time, mas quando ele olhar para o banco para precisar, caso precise mudar ao longo do jogo, vai ser complicado. Lembrando que o Fluminense está na última posição do Campeonato Brasileiro, estreia o Mano Menezes, o Mano sempre consegue dar uma motivada ali, ele tem o domínio do vestiário, consegue dar uma motivada na gurizada para jogos assim, então vai ser um jogo muito difícil. Eu até fiz um exercício de adivinhação aqui, futurologia, porque fica difícil, né? Acho que nem o Cudê sabe que time ele vai mandar a campo amanhã, né? Enfim. Mas assim, o que dá para nós projetar do Inter que enfrenta o Fluminense? Fabrício, na lateral direita, o Igor Gomes, embora o Hugo Malo, que segundo o próprio Cudê não joga mais pelo Inter, o Hugo Malo viajou com a delegação para o Rio. Talvez por ser mais fácil de viajar do Rio para a Espanha, que para jogar, enfim. Ou ele vai numa emergência, né? Vai quebrar o galho, já. Ele tem contrato até o final do mês, né? Tá com tantos desfalques. O Hugo Malo tá na legação, mas o Igor Gomes deve jogar. Robert, Renan e Fernando. Na lateral esquerda, o René, que sempre joga. Aí o meio-campo começa com Rômulo, Bruno Henrique. Aí uma indefinição entre Gustavo Prado, que seria uma opção um pouco mais ofensiva, ou Bruno Gomes, que é um volante. Mas, enfim, pode ser utilizado por ali também. Inclusive, eu acho que o Bruno Gomes tá voltando. Tá voltando de lesão. Wanderson, Alan Patrick e Alário. O Wanderson não tá numa boa fase, o Alan Patrick não jogou bem contra o Criciúma e o Alário não aguenta os 90 minutos, ou seja... Vai ter que usar o banco, né? Vai ter que usar o banco. Provavelmente o Luca Drummond tenha... Eu não me surpreenderia nem que ele começasse o jogo, tá? Mas ele, se não começar, ele com certeza deve entrar. E aí ele tem o Gabriel Carvalho, o guri que foi 16 anos. Entrou bem contra o Vitória, deu passe para gol, nunca mais jogou. Jogou alguns minutos no último jogo, né? E aí também vai ter o Bernabé, que é a grande ponto de interrogação aí que vai estar no banco. Pois aí... eu também não me surpreenderia se ele botasse o Igor Gomes na lateral direita e o Bernabé na esquerda, para aí compensar um zagueiro, ou seja, um jogador mais defensivo na direita, e o Bernabé, que é um jogador muito mais ofensivo, quase um ponteiro, é um Bustos com o pé esquerdo, no lado oposto, compensando aí, né? Sim.
Enfim, esse é o Inter que enfrenta o Fluminense. Não sei se tu escutou, se tivesse tempo na tua tarde, atarefada, de escutar a entrevista do Brother Menezes. Eu vi alguns recortes, assim, não cheguei a escutá-la Ele, inteira. claro, deu uma alfinetada, né, no Inter, né? Como Normal, sempre. né? Normal, ele sempre dá uma alfinetadinha, faz parte. Ultimamente tá sempre assim. Ele lembrou que ele, quando trabalhou no Inter em 2022, ele estreou contra o Fluminense no jogo no Maracanã, acho que na segunda ou terceira rodada do Campeonato Brasileiro de terceira rodada de 2022. E ele terminou aquele Campeonato Brasileiro na segunda colocação com 73 pontos, que é o recorde do Seria Inter. Campeão em qualquer outra edição de Brasileiro, né? Menos naquela que o Palmeiras fez 80, eu acho. Um monte de ponto. Ficou na frente e desde sempre a torcida nem nutriu esperança de ser campeão, porque o Palmeiras estava 8 pontos, acho, alguma coisa assim. Abriu uma vantagem muito grande e manteve essa vantagem. Então, o Inter foi vice-colocado, mas nunca teve chances reais de ser campeão, né? Bom, é isso aí. Depois a gente vai falar um pouquinho do nosso amigo Bustos, que merece um capítulo especial do nosso programa, mas vamos falar um pouco de Grêmio para os nossos teleouvintes gremistas não ficarem ansiosos, né? Claro, vamos lá. Como eu falei no início, o Grêmio joga contra o Palmeiras às 7 horas desta quinta-feira lá no Centenário. E o Renato tem uma dúvida, na verdade, na equipe, né? Que é o substituto do Dodi. Recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Fluminense. E não vai ter o Vila Sante, como era previsto, mesmo que tenha encerrado a participação na Copa América. Ele deve chegar entre quinta e sexta-feira em Porto Alegre, então vai ficar à disposição para o jogo contra o Juventude no domingo em Caxias também. E aí há uma dúvida, o Rodrigo Caio, zagueiro, que foi contratado no início de junho, ele foi testado pelo Renato nos últimos 2 treinamentos. É uma possibilidade dele, ele que não estreou ainda com a camisa do Grêmio. E a outra possibilidade é o Carbajo, volante uruguaio, embora seja um volante mais à frente, não é um primeiro volante. O Grêmio não tem essa característica no elenco do primeiro volante. Então há esse empate aí entre o Rodrigo Caio, o Carbajo, e as outras 2 opções seriam o Duqueiroz e também o garoto Ronald. Então é a grande ponto de interrogação aí desse Grêmio que vai entrar em campo contra o Palmeiras. O Renato deve manter o esquema, basicamente, com 2 atacantes, né, de movimentação, que seria o Pavão e o Gustavo Nunes, que fez o gol da vitória contra o Fluminense, com o Edenilson seguindo como titular no meio de campo do Grêmio. E na defesa ele não vai ter o Jeromel, porque o Jeromel, assim como o Gustavo Martins... De contrato renovado e tudo. Contrato renovado, mas não aguenta, né? Que nem o Muricy fala, carta domingo. Carta domingo. Não aguenta mais, o Jeromel não tem a questão física de aguentar 2 jogos na semana. Então ele, por desgaste físico, ficou em Porto Alegre. Quem vai ter de retorno é o Kahneman, então deve formar a dupla de zaga Kahneman e Rodrigo Eli mais uma vez, seguindo como titular, já que o Gustavo Martins está fora. O Rodrigo Caio... Então, se precisar um centroavante, o Renato não vai ter. Não vai poder usar o Rodrigo Eli de centroavante. E aí o Gemerson, que é a outra contratação do Grêmio, só pode estrear a partir do dia 10 de julho. Então deve formar aí o Rodrigo Eli com o Kahneman. O João Pedro vai ser titular mais uma vez, embora tenha uma sequência de jogos. Por que eu estou pegando esse gancho do João Pedro? Porque ele não tem o Fábio, que o Grêmio divulgou hoje. Mais uma lesão muscular no elenco. Né? Se eu não me engano, a 11ª lesão muscular neste ano de 17, se eu não estou enganado. É muita lesão muscular. E o Fábio está fora. Então, o João Pedro deve ser titular mais uma vez. E o garoto Igor Serrote foi chamado da base para ser aí ficar no banco de reservas e ser a opção. O João Pedro, no mais, a equipe do Grêmio está definida com o Marquezinho no gol, João Pedro na lateral direita, Rodrigo Eli, Kahneman e Reinaldo na lateral esquerda. Aí tem a dúvida no meio de campo, Rodrigo Caio ou Carbajo. Mais à frente, um pouquinho, o PP e o Cristaldo com o Edenilson. E os 2 homens lá na frente, no ataque, o Gustavo Nunes e o Pavão. Esse deve ser a equipe do Grêmio para enfrentar um Palmeiras bem desfalcado. Palmeiras com 5 desfalques aí bem importantes. Com o caso do Gustavo Gomes e o Richard Rios, por conta da Copa América, embora o Gustavo Gomes com a seleção paraguaia já está eliminado.
Rafael Veiga foi expulso no clássico contra o Corinthians. O Zé Rafael tomou o 3º cartão amarelo. E também tem o Murilo, que está machucado. Então, Palmeiras desfalcado, mas... É um grupo forte. É um grupo forte, como a gente já falou aqui no último programa. E a zaga, inclusive, deve ser formada por 2 garotos. Então, aí foram bem contra o Corinthians, devem ser mantidos aí na zaga contra o Grêmio. Então, aí um confronto complicado para o Grêmio. Mas que o Renato, até numa entrevista para a TV do Grêmio, ele falou que não dá para fugir dos 3 pontos. O Grêmio é um jogo complicado, mas o Grêmio precisa dos 3 pontos para seguir aí subindo na tabela do Brasileiro. Pois é. Então, é isso, né? Os 2 times têm dificuldades, têm jogos complicados e, para completar o cenário, a informação de que o Bustos... Inclusive, isso foi mais ou menos confirmado pelo Magrão em uma entrevista coletiva que ele concedeu hoje no CT Morada dos Quero-Queros. O Bustos tem propostas para deixar o Inter, ele tem contrato até fevereiro de 2025, ou seja, mais 7 meses, né? Daqui a pouco ele já pode até assinar um pré-contrato com outro clube. E ele tem sondagens da Europa. O staff dele, ou seja, os representantes dele, desejam que ele se transfira do Inter, que ele mesmo, se vá. Né? Qualquer jogador, seria né? a última oportunidade para ele, que já é um jogador de mais idade também, né? Que ele vá jogar na Europa nesse momento da carreira dele, e ele tem um limite de jogos que ele tem que cumprir para ter uma renovação automática com o Inter até o final de 2026. Se ele fizer esse número de jogos, que não está divulgado, que o Magrão evitou de falar, a renovação com o Inter é automática. Então, por isso que ele está sendo deixado de fora. Ele não jogou contra o Criciúma, não está relacionado para esse jogo contra o Fluminense, embora a versão oficial seja de que ele tem um problema médico. Tá? Só que a gente sabe como é que isso aí funciona. Não é bem assim. Né? É um impasse que existe aí quanto à renovação. O Magrão, nessa sua entrevista, ele fez questão de frisar que é um jogador que se dedica muito, que está muito ambientado e que quer ficar, mas que tem proposta. E tem um histórico. Até tinha me esquecido disso, mas ele tem um histórico, ele fez a mesma coisa quando estava no Independiente. O Inter contratou ele em 2022, quando ele estava no Independiente. 6 meses antes, ele teve uma proposta, se eu não me engano, da Turquia, e que, enfim, era vantajosa para o Independiente. O Independiente não quis vender, queria renovar o contrato com ele bateu o pé e não renovou. E no final, se aproximando do final do contrato, ele aí conseguiu, o Inter conseguiu uma composição, fez uma composição com o Independiente, pagou lá uma quantia que não é compatível com o tamanho do Bustos, da valorização do Bustos, e ainda meteu junto uma dívida que tinha ainda com o Vitor Cuesta, fez um pacotão. 2017 essa dívida. Exatamente, fez um pacotão, pagou o Independiente e ficou com o Bustos no início de 2022. Ou seja, não é uma novidade na carreira do Bustos uma atitude como essa, forçar a barra para se transferir. Enfim, vamos ver os próximos capítulos dessa novela aí, mas é essa informação que circula, né? Ele não foi relacionado para o jogo anterior e nem para esse jogo por causa desse impasse na renovação, que de certa forma até foi confirmado pelo Magrão. Já. Só para finalizar. Finalizar, né? Porque nós temos que. O Grêmio ganhou uma graninha aí do ex-centroavante aí, o Ricardinho, lembra dele? Eu nem me lembrava desse rapaz. Ricardinho fez gol em Grenal no Beira-Rio. Garantiu uma vitória em Grenal em 2021, na final de 2021 no Gauchão. Enfim, o Ricardinho ele acabou deixando o Grêmio no final de 2022 e foi para a Bulgária. E aí o Grêmio ficou com uma porcentagem, acabou não recebendo nada em troca na negociação, mas ficou com uma porcentagem do passe dele. Ele foi agora vendido para um time da República Tcheca. Agora, os nomes são bem complicados, é que eu não vou tentar pronunciar aqui. Aí é complicado. Aqueles nomes com 3 vogais e 800 consoantes. É bem complicado, melhor não passar uma vergonha aqui, né? Mas ele foi vendido por 1.200.000 euros.
Vai pingar uma graninha. Então. Vai pingar, porque o Grêmio tem 40%. Tem direito a 40%. Graninha é boa, então. Dá 2 milhões e 800. É uma graninha, Reais? né? Reais. Pô. É uma graninha, já que Você já pagaria as minhas dívidas mais urgentes. Porque o Grêmio tá buscando um jogador no mercado, uma graninha que entra para daqui a pouco poder investir, né? Então é uma informação aí de... Ou para pagar as contas, né? 2 milhões e 800 não dá para comprar ninguém atualmente. Mas dá para fazer uma... Paga 2.800 e pedala o resto, né? Sabe como é que é o futebol? Sempre faz Mas só uma última informação. Mas não era a última, não era a anterior? Aquela era a penúltima. A última vai ser agora. Não, a última foi. Essa foi a última, só para finalizar mais por hoje. uma. Não, hoje... Deu já. Informação. Melinho tem compromisso, ele quer ir embora mais cedo, pessoal. Então ficamos por aqui em mais uma edição do CP Futebol Clube. Não se esqueça de se inscrever no canal do Correio do Povo no YouTube, deixar o like, compartilhar esse vídeo. Ativar o sininho, né? Ativar o sininho, né? Claro. Que daí vai receber as notificações sempre quando a gente aparecer na telinha, o nosso teleouvinte lá recebe uma notificação. No celular ali, imagina que maravilha, toda noite o cara recebeu uma notificação com a nossa cara. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Nessa quinta-feira não haverá programa porque haverá rodada, mas na sexta-feira a gente está de volta. Será o último programa de Exatamente. Quero já avisar o nosso público, o imenso público aí, que sexta-feira vai ser o meu último programa porque a partir do domingo eu trabalho ainda, mas segunda-feira eu estou de férias. Tá tranquilizado, vai de férias, não vai embora. Não, férias. Mas os amigos com certeza não me encontrarão, que eu estarei bem longe, tá? Então ficamos por aqui. Até a sexta-feira, pessoal. Valeu.